Será que estamos sozinhos no universo? Essa pergunta tem nos intrigado há séculos. Desde que começamos a olhar para o céu, nos questionamos sobre nosso lugar no cosmos. As estrelas que parecem brilhar lá em cima sempre nos fascinaram. E, por vezes, nos pegamos pensando: será que, em algum lugar distante, alguém também está olhando para o céu, vendo nosso Sol brilhar como uma dessas estrelas? No entanto, quando buscamos por vida além da Terra, a filosofia oferece poucas respostas. Não há, até o momento, uma forma direta de entrarmos em contato com outros seres. Estamos, literalmente, tateando no escuro, na esperança de que um dia eles nos encontrem primeiro. Mas e se isso já aconteceu? E se já encontramos vida fora da Terra, mesmo que em forma microscópica? Será que, de alguma forma, deixamos passar sinais alienígenas, mensagens de rádio que ainda são complexas demais para que possamos entender? Hoje, vamos explorar os muitos indícios que surgiram ao longo dos anos, apontando para a possível existência de vida além da Terra. São descobertas que geraram debates acalorados e que, para muitos, podem ser sinais de vida alienígena. Vamos direto ao ponto, de maneira objetiva e clara. Bem-vindo ao Fatos Fantásticos. É hora de explorar. Viking Mars Lander, 1976. Em 1976, as sondas Viking, enviadas pela NASA para Marte, detectaram assinaturas químicas que poderiam indicar a presença de vida. Em um dos experimentos, amostras de solo marciano foram misturadas com nutrientes rotulados com carbono radioativo. O objetivo era testar a produção de gás metano radioativo. E, surpreendentemente, o resultado foi positivo. A produção desse gás sugeria que algo no solo estava metabolizando os nutrientes e gerando esse metano. No entanto, outros experimentos a bordo das sondas não conseguiram confirmar a existência de vida. Por isso, a NASA acabou classificando o resultado como um falso positivo. Apesar disso, um dos cientistas originais, e outros que reanalisaram os dados posteriormente, continuam defendendo essa descoberta. Eles argumentam que os outros experimentos a bordo não estavam adequadamente equipados para procurar moléculas orgânicas, um dos principais indicadores de vida. 1977 O enigmático sinal extraterrestre UAU. Em agosto de 1977, um radiotelescópio da Universidade Estadual de Ohio detectou um pulso incomum de radiação vindo de algum lugar próximo à constelação de Sagitário. O sinal, que durou 37 segundos, foi tão surpreendente que o astrônomo que monitorava os dados escreveu UAU na impressão do telescópio. Esse sinal foi captado dentro de uma faixa de frequências de rádio em que transmissões são internacionalmente proibidas na Terra. Além disso, as fontes naturais de radiação no espaço normalmente cobrem uma gama maior de frequências. Considerando que a estrela mais próxima naquela direção está a 220 milhões de anos-luz de distância, só duas possibilidades explicariam o sinal: um evento astronômico massivo, ou alienígenas inteligentes com um transmissor extremamente poderoso. O sinal UAU permanece sem explicação até hoje. 2004 O misterioso sinal de rádio captado pelo Projeto SETI. Em fevereiro de 2003, astrônomos do Projeto SETI, que busca por inteligência extraterrestre, utilizaram um imenso telescópio em Porto Rico para reexaminar 200 regiões do céu que já haviam emitido sinais de rádio inexplicáveis. A maioria desses sinais desapareceu, exceto um, que, curiosamente, ficou ainda mais forte. Esse sinal, amplamente considerado o melhor candidato até agora para um possível contato alienígena, vem de um ponto entre as constelações de Peixes e Áries, uma região sem estrelas ou planetas óbvios. Intrigantemente, o sinal está em uma das frequências que o hidrogênio, o elemento mais comum no universo, absorve e emite energia. Alguns astrônomos acreditam que essa seria uma frequência muito provável para transmissões de alienígenas que queiram ser notados. Por outro lado, há também uma boa chance de que o sinal seja de algum fenômeno natural nunca antes observado. Por exemplo, um sinal de rádio pulsado inexplicável, que foi inicialmente considerado artificial em 1967, acabou sendo a primeira observação de um pulsar. 2016 O enigmático 15.810 Araf. Em abril de 2016, a espaçonave New Horizons da NASA alcançou o cinturão de Kuiper. Depois de capturar imagens de seu primeiro alvo,
Plutão, a sonda voltou sua atenção para um grande objeto em uma trajetória incomum. Estamos falando do 15.810 Arav, nomeado em homenagem ao deus celta da morte, guerra e do outro mundo. A maioria dos objetos no cinturão de Kuiper é composta de rocha e gelo, mas Arav se comporta de maneira diferente de qualquer outro objeto catalogado nesse cinturão. Isso levou os cientistas a se perguntarem se ele é feito de algo completamente diferente, algo muito mais resistente. Arav gira tão rápido que, teoricamente, a força centrífuga deveria tê-lo destruído. Então, como algo pode girar tão rápido e permanecer intacto? Os cientistas acreditam que esse giro rápido está criando uma espécie de gravidade artificial. E, como sabemos, a gravidade seria um dos fatores mais essenciais para longas viagens interestelares. Não é possível ter astronautas flutuando livremente pela nave enquanto cruzam centenas de anos-luz. Esse comportamento peculiar fez com que a New Horizons tentasse se aproximar para observar Arav mais de perto. E é aí que as coisas ficaram estranhas. Quando a sonda tentou se aproximar, de repente, todos os seus sensores pararam de funcionar, e as transmissões foram cortadas. Foi como se alguém, ou algo, estivesse monitorando nossa presença e decidisse que não deveríamos saber mais. Mas, antes de perder contato, a NASA observou que Arav estava girando de uma forma que lembrava o movimento de uma grande espaçonave. Agora, você pode pensar que foi apenas uma falha técnica. No entanto, o mais curioso é que, assim que a New Horizons se afastou de Arav, ela voltou a funcionar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eu deixo para você decidir o que foi isso. Mas, se estivermos falando de uma civilização alienígena inteligente, faz todo sentido que eles queiram manter distância da Terra e nos observar em silêncio, das profundezas frias e escuras do cinturão de Kuiper. Evidências antigas. Tudo bem, concordo. Nem todos os avistamentos de OVNI são legítimos, e é fácil para os especialistas descartá-los. Mas nem todos são apenas balões meteorológicos ou drones. Pode-se ignorar algumas evidências, mas e quanto às evidências antigas? Sim, estamos falando de A Madonna com São Giovannino, também conhecida como a pintura do OVNI. Criada no século XV, essa obra retrata a Virgem Maria, e no fundo da pintura, um homem e seu cachorro estão olhando para um objeto em forma de disco, flutuando no céu, algo estranhamente familiar para nós hoje. E essa não é a única peça de arte que mostra essas formas misteriosas. Pinturas rupestres antigas na Índia e manuscritos em sânscrito também retratam vida alienígena, com registros que remontam a milhares de anos. Oparts, artefatos fora do lugar. Um opart, artefato fora do lugar, é um termo usado para descrever dezenas de objetos pré-históricos encontrados em várias partes do mundo, que, devido ao seu nível de tecnologia, parecem completamente fora de sincronia com sua idade determinada com base em evidências físicas, químicas ou geológicas. Os oparts frequentemente frustram a comunidade científica, mas são um verdadeiro deleite para investigadores aventureiros e para aqueles interessados em teorias científicas alternativas. Em 1991, a descoberta de artefatos minúsculos em forma de espiral, encontrados perto das margens dos rios Kozin, Narada e Balbanil, na Rússia, desencadeou um debate que continua até hoje. Essas pequenas espirais foram inicialmente encontradas durante pesquisas geológicas associadas à extração de ouro nas montanhas Urais. Os artefatos incluem espirais, eixos e outras peças não identificadas. O mais intrigante sobre esses objetos é que foram encontrados a uma profundidade entre 3 e 12 metros, em camadas geológicas que datam de 20.000 a 318.000 anos atrás. Isso levanta uma questão fascinante. Será que poderia ter existido uma civilização capaz de desenvolver nanotecnologia há 300.000 anos? A forma desses artefatos sugere que foram fabricados, e não são fragmentos de metal formados naturalmente. Na verdade, esses artefatos se assemelham muito aos componentes em miniatura da nanotecnologia contemporânea. Alguns sugeriram que essas pequenas estruturas são apenas resíduos deixados por foguetes de teste lançados da Estação Espacial de Plesetsk, nas proximidades. No entanto, um relatório do Instituto de Moscou determinou que elas são muito antigas para terem sido produzidas por tecnologias modernas. Além disso, o Departamento Central de Pesquisa Científica de Geologia e Exploração de Metais Preciosos, em Moscou,
concluiu que, apesar de terem milhares de anos, os componentes são de origem tecnológica. Todos os objetos parecem ter sido fabricados, já que nenhum processo natural conhecido poderia explicar sua criação. Como os seres humanos de 100 mil anos atrás teriam sido capazes de desenvolver uma tecnologia tão avançada para criá-los é algo que ainda não sabemos. Essa descoberta misteriosa pode ser uma evidência de que os humanos eram mais tecnologicamente avançados do que acreditávamos, ou talvez os objetos sejam provas de contato ou presença extraterrestre. A Mystical from Proxima Centauri. Em 2019, astrônomos descobriram um sinal de rádio que parecia vir de Proxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol. Embora o sinal fosse claramente de origem não natural, ele não apresentava marcas óbvias de uma fonte humana. Os cientistas o nomearam Breakthrough Listen Candidate 1, ou BLC-1, em homenagem à pesquisa avançada em busca de inteligência extraterrestre que fez a detecção. O que torna esse sinal tão fascinante é que ele possuía quase todas as características que esperamos de uma tecnosignatura, ou seja, evidências do uso de tecnologia. Isso não é algo simples. Existem várias maneiras de as buscas por rádio verificarem se um sinal pode realmente ter vindo de uma civilização alienígena, e o BLC-1 foi o único que conferiu todas as caixas mais importantes. No entanto, quando os astrônomos tentaram observar Proxima Centauri novamente em 2020, e novamente exatamente 2 anos após a detecção original, o BLC-1 havia desaparecido. Eles chegaram à conclusão de que o sinal poderia ter sido uma anomalia humana, mas ainda não temos certeza. E não devemos esquecer que Próxima B está na zona habitável de sua estrela. Uma linha de OVNIs. Ver um OVNI é empolgante, talvez até intoxicante. Mas o que você diria ao ver uma linha de OVNIs estacionados? O convoy de OVNIs de Gordon Cooper. O astronauta Gordon Cooper, que voou nas missões Mercury 9 e Gemini 5, afirma ter visto um verdadeiro comboio de OVNIs durante seu tempo na Força Aérea. Curiosamente, 10 anos depois, ele se deparou com algo muito semelhante. Em 1963, enquanto estava em uma jornada solo ao redor da Terra, e estava prestes a completar sua 22ª órbita, ele viu um objeto verde luminoso se aproximando rapidamente de sua cápsula Mercury. A cena foi captada pelo radar da estação de rastreamento em Musheya, na Austrália, o que torna o evento bastante extraordinário e muito convincente. Quando ele descreveu o incidente para as Nações Unidas, disse que esses veículos extraterrestres e suas tripulações estavam visitando de outros planetas. Cooper mencionou que, embora a maioria dos astronautas seja relutante em discutir OVNIs, em 1951 ele teve o privilégio de ver vários OVNIs de diferentes tamanhos voando em formação de combate, na direção geral de leste para oeste sobre a Europa. Estamos sendo observados? O estacionamento de OVNIs. Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Essas palavras famosas de Neil Armstrong, o primeiro homem a andar na Lua, foram ainda mais impactantes por seus avistamentos não apenas de um OVNI, mas de um verdadeiro estacionamento de OVNIs. Durante a missão Apollo 11, em 1969, após Armstrong pousar na Lua, acredita-se que a NASA perdeu a transmissão com a missão espacial por cerca de 2 minutos. Há rumores de que, nesse intervalo, Armstrong enviou uma mensagem secreta à NASA dizendo: "Esses bebês eram enormes, senhor. Enormes. Oh, Deus! Você não acreditaria. Estou dizendo que há outras espaçonaves aqui, alinhadas do lado oposto da borda da cratera. Eles estão na Lua nos observando." Embora existam várias histórias sobre Armstrong e seu primeiro pouso lunar, ele mesmo é bastante reservado sobre suas experiências e não confirma nem nega tais rumores. Talvez porque não haja base factual para essas especulações. Ou talvez sejam tão fantásticas que, se verdadeiras, causariam um grande tumulto. As linhas de Nazca. As linhas de Nazca, localizadas no sul do Peru, são uma coleção de mais de 10.000 linhas gravadas nas areias do deserto. Elas formam cerca de 300 geoglifos com várias imagens de animais, figuras e plantas. O que é verdadeiramente incrível sobre esses geoglifos é sua escala impressionante, alguns dos quais se estendem por mais de 9 km e medem 30 metros de largura. Devido à sua grande escala, muitos acreditam que as linhas de Nazca devem ter sido criadas a partir de um ponto de vista aéreo,
insinuando que alienígenas possam ter sido responsáveis por isso. E você, o que acha? Alguma dessas histórias ressoou com você? Acredita que temos companhia por aí? Ou estamos verdadeiramente sozinhos até fazermos o primeiro contato? Deixe seus comentários e não se esqueça de se inscrever no Fatos Fantásticos, porque juntos, vamos explorar.